Água por toda parte, até onde a vista alcança. É como chegar ao limite do mundo. A bordo do Tahiti Nui, a equipe vai descobrir mais sobre a Polinésia Francesa. São 5 arquipélagos grandes que se estendem por mais de 1.300 quilômetros. Entre eles estão as Ilhas da Sociedade e de Tuamotu. São 118 ilhas e ilhéus frágeis, vulcões que emergiram das profundezas do mar e anéis de recifes de coral no meio do Oceano Pacífico. Quando o explorador francês Louis-Antoine de Bougainville chegou ao Tahiti em abril de 1768, ficou encantado com o que viu. Pensei ter sido transportado para o Jardim do Éden. Uma grande população aproveita ao máximo os tesouros abundantes da natureza. Em todos os lugares, somos muito bem recebidos, e a atmosfera é de serenidade, gentileza e há todos os sinais de felicidade. Os azuis do mar, os verdes da vegetação e a infinidade de tons de rosa e branco dos recifes de coral. Visto de cima, é uma verdadeira paleta de cores vibrantes. São as cores do paraíso. A primeira parada são as Ilhas de Barlavento, no arquipélago da Sociedade. O Tahiti e a ilha irmã, Moréia, são chamados de paraíso na Terra. Para Olivier Cabodot, o líder dos exploradores, esta é a chance de conhecer o mito polinésio, como fez o pintor Paul Gauguin quando se instalou aqui em 1891. À primeira vista, fica claro que de todas as ilhas, o Tahiti é a maior e mais povoada e se destaca das outras. Montanhosa, a ilha é cercada por um recife de coral e por um litoral azul esmeralda. O povo daqui vive em harmonia com o meio ambiente. A maioria habita a costa, deixando os vales do interior praticamente intocados. As montanhas verdes são altas e os topos costumam estar encobertos por nuvens. Os picos majestosos entregam a origem vulcânica da ilha, que emergiu do oceano há mais de 10 milhões de anos. Esta topografia peculiar é composta por picos de basalto que parecem sentinelas e agem como guias para os maoris. Eles foram os primeiros a explorar a ilha, muito antes dos colonizadores europeus. Apesar de esse rochedo no meio do nada parecer hostil à primeira vista, o Tahiti manteve a reputação hospitaleira. O clima é de tranquilidade, simbolizado por uma flor, a tiaré, o emblema nacional da Polinésia Francesa. 16 quilômetros ao noroeste do Tahiti fica a ilha irmã, Moréia. As duas ilhas são muito unidas. Muitos habitantes de Moréia trabalham em Papeete, fazendo a travessia diária, acompanhados pelos golfinhos comuns de bico longo, que nadam no canal que separa as ilhas. Eles anunciam a suntuosidade encantadora da ilha, onde a natureza impera. Como torres de catedral, as árvores contrastam com o azul da lagoa. É como se esta imagem idílica de Moréia tivesse sido criada de propósito.
A Baía de Cook, também chamada de Baía de Pau Pau, foi batizada em homenagem ao Capitão Cook, o explorador inglês, depois da terceira viagem dele à Polinésia em 1777. O relato das descobertas dele ajudaram a criar uma imagem idealizada das ilhas na mente dos europeus. Atualmente, veleiros do mundo todo substituíram as embarcações dos conquistadores. O turismo aumenta. Cada vez mais pessoas visitam o local atraídas pelas belezas naturais. Isso às vezes é prejudicial. Nadar com tubarões e arraias-mantas se tornou uma atividade comum, e alimentar os animais alterou o comportamento deles. Agora existem restrições para que o balé aquático possa continuar sendo admirado durante muitos anos. A viagem segue para o nordeste rumo a Tetiaroa, o único atol das ilhas de Barlavento. Sobrevoando um mar azul noturno, a equipe é recebida por uma verdadeira paleta de cores. O verde azulado e o jade se misturam ao azul turquesa. Eles realçam os atributos desta lagoa, cercada por 12 motus e por uma barreira de coral. A ilha é tão bonita que nem sou capaz de descrevê-la, disse Marlon Brando. Ele se apaixonou pelo lugar durante a filmagem de O Grande Motim em 1961. O ator acabou comprando a ilha. Quando morreu, em 2004, o testamento dele estipulava que Tetiaroa continuaria ajudando a preservar o meio ambiente e promovendo o estudo da biodiversidade. Os desejos dele foram atendidos. A neta de Brando, Tumi, cuida da comunicação da Tetiaroa Society, uma organização científica dedicada à conservação da ilha. Com os naturalistas do Centro de Pesquisa de Tetiaroa e a organização Temana ou Temoana, eles cuidam deste santuário, habitado por inúmeras tartarugas e aves tropicais. O Motu Tahunaiti é a Ilha das Aves. É uma reserva natural para fragatas, atobás pardos e outras aves marinhas. Ao menos 167 espécies animais, incluindo o peixe-papagaio, vivem nestas águas calmas. No entanto, este ecossistema rico e precioso é frágil. Os polinésios chamam o local de despensa e sabem que é importante preservá-lo. Está na hora de deixar as ilhas de Barlavento do arquipélago da Sociedade e seguir para Huahine, uma das 9 ilhas de Sotavento. O mar é encantador e proporciona momentos de pura magia. Todos os anos, de julho a novembro, a magia se repete. Baleias jubartes de até 3 metros de comprimento vêm se reproduzir na água quente do mar polinésio. Os polinésios são pessoas do mar que herdaram dos ancestrais maoris uma cultura intimamente ligada ao Oceano Pacífico. O surf já existia muito antes da chegada dos primeiros exploradores. Antes de virar o fenômeno esportivo atual, era usado como uma forma de aprender e praticar a velejar.
O surf surpreendeu e intrigou os primeiros europeus que chegaram aqui, como relatou em 1788 James Morrison, que participou do motim do HMS Bounty. Nesse passatempo, eles pegam pranchas de qualquer tamanho e nadam até passar a arrebentação. Pessoas dos dois sexos são excelentes nesse passatempo. Alguns são tão especialistas que ficam em pé na prancha até a onda estourar. Esta ilha elevada, que não é diferente do Tahiti, contrasta com a agitação de Papeete. A vida de Huahine é tranquila. O objetivo é aproveitar ao máximo o que a natureza oferece. A lagoa escura, as baías e as passagens estão repletas de peixes. Estas armadilhas no Lago Maeva mostram que aqui a pesca é praticada há muito tempo. Esta técnica de pesca aprimorada pelos maoris ainda é usada. Muretas de pedra em formato de V são feitas no rio. Os peixes são levados pela corrente e, quando entram no labirinto, não conseguem sair. Os peixes ficam encurralados nestas piscinas. Só são retirados quando as famílias precisam deles. Assim, os maoris inventaram uma forma primitiva de aquicultura. Algumas tradições sobrevivem e outras são reinventadas. A maior corrida de canoa da Polinésia Francesa, a Hawaiki no Iva'a, começa em Huahine. Todos os anos, mais de 500 remadores participam de uma verdadeira prova esportiva. A canoa para 6 pessoas, chamada Va'a, tem que percorrer mais de 130 quilômetros nas lagoas e no mar aberto. São 3 etapas entre as ilhas de Huahine, Raiatea, Taha e Bora Bora. Mas não se trata apenas de uma corrida. É uma ligação com o passado. Dominar a Va'a é uma homenagem que os polinésios fazem à ancestralidade marinha e mais uma prova de que estão eternamente ligados ao oceano. Próxima parada da visita ao arquipélago da Sociedade, Bora Bora e Maupiti, 2 das ilhas de Sotavento. Outra visão do paraíso, uma expressão da beleza sublime do planeta Terra. O tempo aqui não é dividido em horas, parece eterno. Bora Bora recebeu o apelido de Pérola do Pacífico. O vulcão dela está extinto, mas deixou marcas na cordilheira basáltica, que agora está dominada pela vegetação e tem vista para uma das lagoas mais bonitas do mundo. É uma beleza fascinante e atraente. É a ilha mais visitada da Polinésia Francesa. No entanto, perdeu um pouco da autenticidade com a chegada de muitos resorts. A 40 quilômetros de distância, Maupiti é a ilha habitada mais ao norte do arquipélago. É uma das poucas ilhas montanhosas virgens. São 10 quilômetros quadrados de paisagens naturais e uma lagoa intocada. As pessoas dizem que Bora Bora era assim 40 anos atrás. Aqui não existem hotéis grandes. Os habitantes fizeram um referendo para impedir a construção deles. Em vez de ceder aos atrativos dos hotéis de luxo, eles escolheram manter os valores ancestrais, viver em harmonia com o oceano e priorizar a partilha com a comunidade.
Essa decisão teve um resultado positivo. Enquanto os recifes de coral aos poucos desaparecem no resto do planeta, aqui o Recife está muito saudável. Isso não tem preço num mundo em que, nos últimos 50 anos, 20% dos recifes de coral foram destruídos pela atividade humana. É um equilíbrio frágil. Ciclones, estrelas do mar que comem coral, quebra-mares, poluição, sem falar no aquecimento global. Tudo isso ameaça os corais. Se a temperatura da água passa de 29 graus, o coral fica branqueado e morre. Então é essencial criar um projeto para transformar esta parte da Polinésia na maior área marinha protegida do mundo. Não existem superlativos suficientes para descrever a geografia da Polinésia. A variedade de paisagens é simplesmente excepcional. Passar de um arquipélago a outro é como mudar de país. O Tahiti Nui chega a Tuamotu, o maior arquipélago da Polinésia. Esta é a região dos atóis. São 76 espalhados por 1.900 quilômetros. Primeira parada, Rangiroa. É o segundo maior atol do mundo por causa do tamanho da lagoa. 240 motus emergem do Recife de coral. É uma bela oportunidade para explicar a incrível história da formação dos atóis. Um vulcão nasceu 20 milhões de anos atrás. Uma camada fina de coral se desenvolveu nas bordas. Então, 1 milhão de anos depois, o vulcão desapareceu e o anel de coral permaneceu, cercando a lagoa. E assim surgiu este espetáculo da natureza. É um lugar único, um ecossistema de riqueza infinita, com uma inacreditável gama de cores, como o surpreendente tom de rosa. Ondas enormes quebram no Recife, lascando o coral, e os fragmentos se acumulam nos bancos de areia. A mistura resulta nesta imagem. A lagoa, um verdadeiro oásis de vida na imensidão do oceano, e o berço da lendária pérola negra do Tahiti. As ostras são cultivadas nestas águas para produzirem pérolas negras. Dizem que são as mais bonitas do mundo. Ao menos 10 milhões de pérolas são produzidas por ano nas fazendas de Tuamotu. Os polinésios são muito apegados a esta tradição em particular. Os exploradores não estão em Rangiroa só para admirar a paisagem. Cada ilhéu mostra algo da cultura e da tradição polinésia nos atóis. Sob os coqueiros, mais invisíveis de cima, estão os marraês, os locais de encontro usados para cerimônias e orações. A espiritualidade era muito importante para os polinésios muito antes da chegada dos primeiros exploradores. Aqui, eles falam de mana, um poder sagrado e sobrenatural. Quando os missionários do século XVIII chegaram para pregar o cristianismo, encontraram um público receptivo. Atualmente, 4 em cada 5 polinésios permanecem fiéis à religião introduzida pelos missionários. Essa espiritualidade ancestral também é encontrada nos esportes tradicionais. O lançamento de dardo, chamado Pachafá em taitiano, foi supostamente inventado em Tuamotu pelos próprios deuses. No passado, o dardo era usado como arma em guerras de clãs e em cerimônias religiosas. Agora, o objetivo é acertar um coco que foi colocado no topo de um poste de 9 metros de altura. É uma tarefa difícil.
A paisagem muda totalmente quando a equipe chega a Makatea, 80 quilômetros ao sudoeste de Rangiroa. Chamada de Pedra Branca em polinésio, a ilha é uma formação geológica atípica. As falésias de até 73 metros de altitude são cobertas por um planalto. Este atol de coral elevado se formou há uns 40 ou 50 milhões de anos com um vulcão submerso que deixou depósitos de fosfato. Tudo o que restou do passado industrial de Makatea é esta paisagem lunar. Por mais de 50 anos, até 1966, milhares de buracos foram cavados no solo para extrair o fosfato. No auge da mineração, o atol tinha cerca de 4.000 habitantes. Agora, apenas 70 pessoas moram neste terreno baldio industrial. A equipe deixa a incrível Makatea e segue para Fakarava. É o segundo maior atol da Polinésia, depois de Rangiroa, e a última parada da visita a Tuamotu. É de uma beleza hipnótica. Tudo nessas águas rasas é encantador. É uma ilha retangular ladeada pelo oceano e por uma lagoa, que fascinou Henri Matisse. Nas palavras dele, e se as lagoas fossem uma das 7 maravilhas do paraíso de um pintor? A água cristalina contrasta com o coral rosa e a terra ocre. Estas podem ser as cores do paraíso. Os humanos viveram em fusão e harmonia com essas belezas naturais. A lagoa tem uma infinidade de peixes de todas as formas, cores e tamanhos. 1 quilômetro quadrado deste recife de coral complexo abriga o mesmo número de espécies que todo o litoral da França. A Unesco concedeu a ela o status de reserva da biosfera. Os polinésios desfrutam desta abundância, mas têm a consciência de não abusar dela. Como os ancestrais, alguns polinésios ainda vêm ao Recife para se unir à natureza e pescar como se fossem guerreiros de outros tempos. Usando uma patiafá, o pescador está à espreita, atento. Então, ataca. Ele só tira o necessário do oceano e tem muito cuidado para não danificar o coral. Isto é muito simbólico. Demonstra respeito pelo passado e pelo meio ambiente. Uma inspiração para os dias de hoje. Os polinésios ensinam que o paraíso não é eterno. Ele precisa ser preservado.
Os exploradores vão a uma parte bem remota da Terra, no meio do maior oceano do mundo, o Pacífico. A bordo do Tahiti Nui, a equipe se dirige às Ilhas Marquesas, o arquipélago mais ao norte da Polinésia e provavelmente o mais isolado do mundo. Das 14 ilhas, apenas 6 são habitadas, e a geografia selvagem faz com que elas mereçam a reputação de inacessíveis e fascinantes. Elas são tão atraentes que, em junho de 1888, Robert Louis Stevenson, autor de A Ilha do Tesouro, ficou fascinado pelas ilhas. Os raios de sol permeiam as nuvens que cobrem montanhas altíssimas. A paisagem parece ter sido esculpida. O relevo vulcânico extremamente escarpado é cercado de mistério e magia. Aqui não existem lagoas. Em vez disso, falésias enormes mergulham na água, moldando baías tranquilas, os únicos locais povoados. A natureza é suprema e impõe as regras dela à humanidade. Reza a lenda que, quando o mundo surgiu, o deus Ateia e a esposa Atuana decidiram construir uma cabana polinésia chamada Farré. Em apenas uma noite, estas ilhas arborizadas emergiram do Oceano Pacífico. Cada ilha era uma parte da casa deles. Assim nasceu Whenua-Enatá, a terra dos homens, iluminada pelos primeiros raios de sol. Os exploradores, liderados por Olivier Quiabodot, vão estudar este arquipélago. Começando por Uapu, os pilares da Casa de Ateia. Surge uma pequena ilha montanhosa. No horizonte, um espinhaço impressionante. Com mais de 1.200 metros de altitude, o Monte Oave se destaca em meio às nuvens. O Tahiti Nui está ancorado na Baía de Haka-Hao. 4 picos basálticos se destacam, alcançando o céu como torres de igreja. Um deles é o guerreiro mítico Pumacá. Reza a lenda que ele derrubou Mata Whenua, uma coluna basáltica na ilha de Rivaoa. A montanha ao lado dele é a cabeça de Mata Whenua que ele cortou. Deixando de lado a Ateia e as lendas da região, estas colunas contam a história fascinante do nascimento das Ilhas Marquesas. Elas se formaram com a erupção de vulcões submersos que emergiram da superfície da água, criando a geologia peculiar desta ilha. Aqui não existem lagoas. Em vez disso, as ondas estouram no litoral escuro e intimidador. Os picos de lava emergem da água enquanto falésias mergulham no mar e se estendem até o leito marinho. É muito raro ver o mar calmo nas Ilhas Marquesas. E é difícil imaginar os primeiros polinésios no primeiro milênio desta era enfrentando o mar revolto nas canoas tradicionais para conquistar as ilhas do Pacífico. Como os ancestrais, as crianças aprendem desde cedo a usar estas canoas, chamadas de vaca. A corrida de vaca se tornou um esporte muito popular. Esta prática parece essencial na cultura das Ilhas Marquesas. É um elo com o passado, mas também conecta as ilhas.
A equipe deixa Oahu e se dirige ao norte para Nuku Hiva, a viga do telhado da casa de Atea. Nuku Hiva é a maior ilha do arquipélago e tem a beleza estonteante de um rosto com muitas expressões. Está envolvida numa aura de mistério que impressiona os muitos navegantes que param aqui durante a travessia do Pacífico. Este terreno com falésias impressionantes é o cume visível de enormes vulcões submersos que estão extintos há mais de 2 milhões de anos. A paisagem só revela os segredos para quem ousa se aventurar no coração dos vales dela. No vale de Hakawi está a espetacular cascata de Vaipo. Uma queda de mais de 300 metros que desemboca numa bacia esculpida no basalto preto. Com um relevo hostil e a vegetação viçosa, Nuku Hiva parece intransponível, inadequada para a vida humana. Para viver nas Ilhas Marquesas é preciso aceitar as leis da natureza na terra e no mar, com todos os extremos que isso engloba. Os habitantes aprenderam a tirar proveito dos recursos naturais, a aproveitar a terra ao máximo. Aqui, neste vale isolado, eles cultivam legumes, frutas cítricas, noni e melancia. 2 vezes por semana, os pequenos agricultores preparam os cavalos e percorrem quilômetros para vender os produtos na feira. É um estilo de vida simples e que está em harmonia com o meio ambiente. Para o arqueólogo Pierre Otinot-Garanger, existe um elemento do passado no estilo de vida deles, na maneira como observam e habitam o ambiente. É como se elementos ancestrais fossem passados adiante de forma invisível. Pode ter sido esta cultura invisível que atraiu Herman Melville, quando em 8 de julho de 1842, o futuro autor de Moby Dick abandonou o baleeiro em que estava viajando. Ou pode ter sido por causa da beleza da Baía de Taiohae, sobre a qual ele escreve: "Nada supera a paisagem imponente desta baía. Muitas vezes, absorto na admiração da beleza dela, lamentei um pouco o fato de um lugar tão encantador estar escondido no mundo nestes mares remotos." Depois de abandonar o navio, ele se refugiou no Vale de Taipei, lar de tribos canibais. Essa aventura de 3 semanas, quando o escritor morou com o povo Taipi, inspirou o livro de mesmo nome. Além de protegê-lo, eles o aceitaram na comunidade. Ele foi o primeiro branco a viver com uma tribo das Ilhas Marquesas. Na costa norte da ilha, os picos basálticos fazem com que o lugar pareça uma fortaleza. Aqui se encontra outra enseada famosa, Hachiheu, a baía favorita de Robert Louis Stevenson. Construída em 1872 pelo missionário Michel Blanc, a Madonna de Hachiheu protege os habitantes dos vales do pedestal de pedra dela. Ela representa o papel da colonização e da cristianização na história das Ilhas Marquesas. Também simboliza um período de transformação cultural que durou cerca de 150 anos. Colonizadas pela França em 1842, as Ilhas Marquesas se tornaram alvo de missionários cristãos que proibiram tudo que tivesse relação com a cultura tradicional da região.
As tatuagens foram proibidas e igrejas foram construídas para substituir os locais sagrados tradicionais. Foi só em 1971 que o bispo católico Monsenhor Leclerc permitiu que os habitantes recuperassem as raízes levando tambores para as igrejas. Surgiu um novo dia, um renascimento, um novo horizonte que leva à ilha de Ua-Huca, a última parada no norte das Ilhas Marquesas. Reza a lenda que esta ilha, mais baixa que as outras, é o estoque da casa de Atea. Aqui o terreno é menos escarpado e não há picos rochosos retendo as nuvens. Por ser mais seca, Ua-Huca é menos arborizada do que as outras ilhas. Este universo singular é considerado um dos centros de distribuição mais antigos do povoamento polinésio. Acredita-se que os primeiros navegadores das Ilhas Marquesas chegaram do oeste e se instalaram no Vale de Hane. Nas canoas, esses navegantes incríveis trouxeram todas as plantas e animais de que precisariam no dia a dia. Eles enfrentaram a maré, colidiram com os recifes e descobriram a natureza no estado mais bruto. Para esta civilização, o mar representava subsistência, viagem, descoberta e vida. Segundo uma pesquisa do arqueólogo Pierre Otineau Garanger, eles semearam e melhoraram os vales. Aos poucos, se espalharam por todo o território. Estima-se que quando ocorreu o contato com os europeus no fim do século XVIII, o arquipélago tinha entre 50 mil e 80 mil habitantes. Mas o contato com os estrangeiros e a colonização subsequente expuseram os nativos a novas doenças, ao álcool e a armas de fogo. Com isso, grande parte da população foi dizimada. Atualmente, existem apenas 9 mil habitantes em 6 ilhas do arquipélago. Anoitece e a equipe deixa Ua-Huca e se dirige às Ilhas Marquesas do Sul. O Tahiti Nui corta o Oceano Pacífico. Ao amanhecer, chega a Tahuata, a menor ilha do arquipélago. Ela tem formato de lua crescente e uma área de 62 quilômetros quadrados. O interior escarpado, típico de uma ilha vulcânica jovem, contrasta com o litoral oceânico, que em muitas partes parece um recife de corais. Nestas águas cristalinas, é comum ver tubarões galha-preta, baleias e arraias-mantas. Foi nestas praias de areia branca que os primeiros europeus chegaram em 1595. Em 27 de julho, o navegador espanhol Álvaro de Mendanha chegou ao vilarejo de Vaitahu. Ele batizou o arquipélago de Marquesas de Mendoza em homenagem ao patrocinador, o vice-rei do Peru, que financiou a expedição. No diário, o líder da expedição descreve uma recepção calorosa, com troca de presentes e mulheres jovens se oferecendo espontaneamente para os visitantes. Mesmo assim, os espanhóis ficaram com medo da quantidade e do tamanho dos nativos tatuados e mataram cerca de 200 deles. 250 anos depois, quando o almirante francês de Petit Thouars chegou a Tahuata, foi recebido por Iotete, o chefe da ilha.
Em 1º de maio de 1842, Iotetê assinou uma declaração reconhecendo a soberania da França sobre todas as Ilhas Marquesas do Sul. Tarouata se tornou francesa. Nessa ocasião, Iotetê foi presenteado com um animal oriundo do Chile e que os nativos nunca tinham visto. O cavalo das Ilhas Marquesas, o símbolo da liberdade. Eles são pequenos, ágeis como cabras e fortes como mulas, mas também podem ser teimosos como burros. Estão adaptados a este terreno rochoso, vivem de forma meio selvagem e buscam o próprio alimento. Apesar das aparências, boa parte dos cavalos das Ilhas Marquesas tem dono, mas eles podem transitar em liberdade, sem cercados. Quando alguém precisa de um cavalo novo, vai às montanhas para capturar um, como ocorre há séculos. Desta vez, os exploradores vão poder participar. Não é fácil capturar cavalos acostumados a vagar livremente. Eles são ariscos e sentem a presença dos humanos. É um teste de paciência que pode durar horas e até dias. Símbolo de orgulho e sinal de riqueza, os cavalos ainda fazem parte da identidade da região. Estão em todos os vilarejos e vales. Os habitantes continuam usando os cavalos para viajar, caçar e transportar produtos agrícolas. A equipe atravessa o estreito canal de Bordelé e chega à ilha de Rivaoa, a principal viga da Casa de Atea. As montanhas são escarpadas e o litoral é esculpido. O relevo acidentado, composto de picos pontiagudos e de vales esparsos, é repleto de história e lendas. O lugar é cheio de curiosidades naturais. Com a natureza verde e viçosa, Rivaoa se tornou a horta das Ilhas Marquesas por causa da terra fértil. Aqui, os coqueiros são as joias da terra dos homens. Esta árvore alimenta, abriga e protege. Atualmente, muitos habitantes sobrevivem produzindo copra, a polpa seca do coco. Transformada em óleo, ela é encontrada no lendário óleo de Monói do Tahiti. O barco passa pelo cabo Mata Fenua e se aproxima de Puamal. Os vales e baías que decoram a ilha abrigam sítios arqueológicos impressionantes. Adiante está o local sagrado de Tei Poná, provavelmente o maior das Ilhas Marquesas. Este local de veneração, frequentado pelos altos dignitários da ilha até meados do século XIX, é composto por um grande altar de sacrifício feito de pedra, além dos imponentes tiques, as tradicionais estátuas polinésias que representam os ancestrais protetores. Os habitantes respeitam estes locais sagrados que mantêm certo poder, uma aura. Dizem que cada pedra tem uma mata, um olho. Os espíritos estão observando o povo. Estes locais revelam a alma do povo das Ilhas Marquesas e a cultura original dele. Talvez isso explique por que este arquipélago é irresistível. No pequeno cemitério voltado para a Baía de Taoa, o artista Paul Gauguin está sepultado à sombra da escultura que ele criou em 1894.
Nas Ilhas Marquesas, ele acreditava ter encontrado o lugar perfeito para construir a Casa do Prazer, onde revitalizaria a inspiração. Ao lado dele repousa o cantor belga Jacques Brel. Piloto habilidoso, ele ajudava transportando mantimentos nas Ilhas Marquesas. Longe do resto do mundo, pilotando o avião bimotor, ele levava medicamentos e mercadorias essenciais para os necessitados. Atualmente, um navio de carga abastece o arquipélago 2 vezes por mês. O Aranui 5 do Tahiti para em todas as Ilhas Marquesas. As mais de 2.000 toneladas de mercadorias esperam para ser descarregadas. Os habitantes assistem com impaciência a esta coreografia. Para eles, o navio de carga é uma forma de contato com o resto do mundo. A última parada nas Ilhas Marquesas fica a mais de 74 quilômetros de Rivaoa. No sul do arquipélago, fica a mais isolada das ilhas habitadas, Fatu Riva. O Tahiti Nui se aproxima com dificuldade, pois a ilha é rodeada de falésias altas e sombrias. A Baía de Hanavavê já foi o principal porto para os navegadores do arquipélago. Colunas basálticas impressionantes, algumas suavizadas pela vegetação, despontam no céu. Por causa do formato peculiar, os primeiros navegantes batizaram o local de Baía dos Falos, mas os missionários pudicos mudaram o nome para Baía das Virgens. A costa parece ter muralhas intransponíveis. As falésias caem quase verticalmente na água de azul intenso. A equipe aproveita para catalogar a incrível biodiversidade marinha do arquipélago. Uma pesquisa oceanográfica liderada por 45 pesquisadores revelou que as Ilhas Marquesas estão entre os lugares mais ricos do mundo em espécies únicas que não existem em outras partes do planeta. Os habitantes estão cientes dessa riqueza. Segundo um provérbio local, o coral se desenvolve, a palmeira cresce, mas a humanidade vai embora. Os habitantes são pessoas da terra e do mar e sempre viveram dos próprios recursos, garantindo a proteção deles. A sensação de estar sozinho no mundo é mais forte aqui do que em qualquer outro lugar. A viagem pelas Ilhas Marquesas chegou ao fim, e uma coisa ficou clara. Assim como no passado, o isolamento continua criando relações humanas, solidariedade, recursos mútuos e um forte elo com a natureza. Aqui, a população conseguiu construir uma cultura original e uma identidade própria das Ilhas Marquesas. Uma vida isolada de tudo pode aproximar as pessoas do que é essencial.
Hoje parece natural sobrevoar estas ilhas com facilidade. Mas antigamente eles só tinham canoas. Não havia mapas nem bússolas. Mesmo assim, nada os impediu. Nas frágeis embarcações de madeira, eles percorreram milhares de quilômetros e conquistaram um oceano. Disseminaram a cultura deles nestas ilhas uma por uma. Eles criaram a Polinésia. Polinésia Francesa. 5 arquipélagos, 118 ilhas. Fragmentos minúsculos espalhados no maior oceano do mundo. Um território composto por horizontes distantes e beleza imaculada. Para apreciar esta beleza, os exploradores vão decolar. Eles vão seguir o caminho dos primeiros navegantes, fundadores de uma civilização do mar, os polinésios. A primeira parada são as Ilhas Austrais, algumas das últimas a serem conquistadas pela raça humana. Sete ilhas vulcânicas espalhadas no hemisfério sul, ao longo do Trópico de Capricórnio. A enigmática Raiva-V, Tubuai, que tem forma de casco de tartaruga, Rurutu, emergindo da água, Rimatara, a pequena ilha das aves. E por último, a impenetrável e acidentada Rapa. Depois de tanto tempo no mar, essas ilhas emergiram como aparições. Os navegantes vieram de longe, do Tahiti ou até de lugares mais distantes, em ondas sucessivas. Neste oceano enorme, foram verdadeiros exploradores, equivalentes aos astronautas de hoje. Movidas a velas e remos, as canoas de casco duplo foram as precursoras do catamarã. Para chegar a Raiva-V, eles observaram a cor da água, as marés e as nuvens. Dá para imaginar que eles navegavam em silêncio em meio à névoa, quando de repente o céu se abriu e Raiva-V apareceu. Deve ter sido por isso que batizaram esta rocha vulcânica que emerge da lagoa de Céu Aberto. A ilha é pequena, tem apenas 16 km² e é protegida por uma barreira de corais. Com as canoas de fundo chato, os navegantes passaram rápido pelos recifes. Ao redor de Motu Vaiamano não tem coral, e a areia branca dá à água cristalina um tom azul cintilante. Por isso a ilha foi apelidada de Piscina. É um paraíso perfeitamente preservado. Algumas ilhas ainda abrigam árvores de sândalo vermelho, uma madeira valiosa, famosa pelas propriedades curativas e pela produção de incenso. Em alto mar há pouco peixe, mas as lagoas estão repletas. Quando as primeiras pessoas chegaram aqui no primeiro milênio, pescaram nestas mesmas águas. Nada mudou. A lagoa continua sendo uma grande fonte de alimento para os habitantes da ilha. Os pescadores têm um ditado aqui: todo mundo que faz jus ao nome tem que saber pescar. Na proa da canoa, eles observam a água cristalina em busca de peixe-trilha, congro rosa, perca e mariscos. De perto, dá para ver que as canoas de Raiva-V são projetadas para a pesca.
Elas têm uma proa comprida com uma plataforma na ponta onde o pescador fica em pé, pronto para jogar o arpão. A canoa é montada como um jogo de construção. É uma estrutura complicada formada por pedaços de madeira e fibra de coco trançada. A canoa é o símbolo da Polinésia. É um emblema que prova a origem comum dos polinésios. Como no passado, os habitantes de Raiva V continuam pescando para sobreviver. Quando pescam demais, compartilham com os outros, seguindo a tradição. Apesar de não terem instrumentos, os primeiros navegantes conseguiram recriar o complexo mapa dos arquipélagos colocando pedras na praia. Depois, com um dedo, traçavam a rota na areia. Tubuai era representada por uma grande pedra preta. A ilha é, acima de tudo, um enorme domo de lava, 10.000 vezes maior abaixo da superfície. Está situada numa lagoa que tem o dobro do tamanho dela. Depois de centenas de quilômetros em alto mar, os navegantes descansavam e se recuperavam nas encostas acolhedoras de Tubuai. Mas nada atrapalhava a jornada deles. Quando os primeiros europeus chegaram muitos séculos depois, nos navios grandes, os polinésios já tinham conquistado o Pacífico. A beleza selvagem de Tubuai fascinou o explorador James Cook quando ele procurava o enigmático continente do sul, mas não estava disposto a perder o navio Resolution no anel de coral que cercava a ilha. Os rebeldes do navio Bounty esperavam se refugiar em Tubuai, que parecia impenetrável. 12 anos depois de James Cook, eles tentaram descer na ilha, liderados pelo comandante Fletcher Christian. Eles acharam a única passagem possível pelo coral, mas o navio foi rapidamente cercado pelas canoas dos nativos. Depois de um conflito violento, a enseada passou a ser conhecida como Baie Sanglant, Baía Sangrenta. O clima daqui está longe de ser tropical. Os ventos dominantes indicam que a Antártida é logo ali. Na verdade, as ilhas austrais também são chamadas de ilhas glaciais. O clima em Tubuai é ideal para o cultivo de hortaliças. Quando os primeiros navegantes chegaram aqui 1000 anos atrás, estavam preparados. Durante a viagem, em meio aos vendavais, eles protegeram os bens valiosos: sementes, arbustos e plantas. Fruta-pão, taioba, coco e pândano. Eles já chegaram dispostos a plantar. Atualmente em Tubuai, as pessoas continuam cultivando cenoura, lixia e taioba. Frutas e hortaliças são exportadas para o Tahiti pelas barcas que ligam os arquipélagos. Todo domingo, os jovens se reúnem na praia para correr a cavalo no litoral. Talvez sonhem com conquistas e viagens de longa distância como os ancestrais. A viagem segue para o noroeste a 210 quilômetros de Tubuai. Eles seguiram as estrelas? Eles se dirigiram às nuvens distantes que indicam a presença de uma ilha? Quando os navegantes descobriram esta terra, a batizaram de Hurutu, a pedra que emerge. Até James Cook se sentiu intimidado quando viu a ilha em 1769. Ele enviou um baleeiro para fazer o reconhecimento, mas o barco deu meia volta. Havia muitas ondas, muitos corais e muitas pessoas armadas até os dentes nas magníficas canoas de guerra. Então James Cook voltou para o mar e retomou a busca pela mítica Terra Australis.
Nesta ilha selvagem, quase dá para ouvir o eco distante dos famosos tambores de guerra, os parrus, e imaginar os contornos dos maraês, altares onde os sacerdotes faziam sacrifícios e comiam tartaruga, o alimento sagrado. Para criar o formato acidentado, a ilha se elevou mais de uma vez. Primeiro, um vulcão se formou a partir de um ponto quente, originando a ilha. Muitos milhões de anos depois, outro choque geológico concluiu o trabalho, perfurando o litoral e fazendo o coral ficar 90 metros acima do nível do mar. Com o tempo, o vento, a chuva e as ondas esculpiram cavernas no calcário coral. Estas bizarras florestas de calcário inspiraram inúmeras lendas fantásticas. Numa destas cavernas, os deuses desciam dos céus em raios de sol. As cavernas também serviram de abrigo para os primeiros habitantes de Jurutu, os navegantes que procuravam terra firme na eterna jornada rumo ao leste. Estas cavernas se transformaram em templos e, às vezes, serviam de abrigo de emergência durante ciclones. Elas fazem parte da alma desta ilha muito especial. Aqui o clima é ideal para a vegetação. Tem taioba, abacaxi, grapefruit e limão. Originária da Índia, a taioba é considerada uma das plantas domesticadas mais antigas do mundo. Durante milhares de anos no Sudeste Asiático e nas montanhas da Nova Guiné, as pessoas aperfeiçoaram a arte da agricultura. Quando dominaram a taioba e outras plantas, elas embarcaram na longa viagem pelo Pacífico. Quando chegaram a Jurutu, os primeiros habitantes da ilha encontraram outras viajantes de longa distância. Elas também percorreram milhares de quilômetros no Oceano Pacífico, mas ao contrário das pessoas que decidiram ficar aqui, elas não estavam dispostas a abrir mão da vida nômade. Elas vêm da Antártida. Todos os anos, elas fogem do inverno do sul para se reproduzir e ter os filhotes nas águas quentes da Polinésia. São as baleias jubartes, as maiores criaturas do planeta. A poucas centenas de metros do litoral, a mãe descansa ao lado do filhote. Para se comunicar, a jubarte salta, emerge da água e mergulha batendo as barbatanas imensas. Os filhotes aprendem esta linguagem corporal quando nascem. Uma das baleias bate com a cauda na superfície da água. Talvez ela esteja mostrando que está na hora de seguir em frente. Rimatara. A menor e mais antiga ilha do arquipélago. Como os primeiros navegantes localizaram este pontinho no meio do Pacífico? Talvez tenham seguido o rastro das aves. Quando tinham perdido as esperanças, as aves indicaram a terra firme despontando do vazio do oceano. Para pagar a dívida com as aves, os habitantes de Rimatara agora protegem um pequeno papagaio que está ameaçado de extinção, o loris. Caçado por causa das penas vermelhas que eram usadas na decoração das roupas da realeza, o loris só não desapareceu de Rimatara. Atualmente, para proteger o papagaio real, os habitantes defendem a ilha da invasão de ratos pretos. Esse rato colonizou toda a Polinésia, menos o Arruca, nas Ilhas Marquesas, e Rimatara. Na outra ponta desta faixa de ilhas está uma área que nunca foi vista de cima.
Este é o extremo sul da Polinésia Francesa. Rapa, uma joia ignorada situada a 1.400 quilômetros ao sul do Tahiti. As montanhas basálticas acidentadas e impressionantes também surgiram do oceano. O mesmo vulcão submerso criou todas as ilhas austrais. Forjadas por um forno gigante no manto da Terra, elas se deslocaram na crosta oceânica. A ilha de Rapa é a mais próxima desta forja vulcânica. É a mais jovem e alta do arquipélago. Não tem aeroporto, nem lugar para pousar neste terreno escarpado. O mundo externo só perturba uma vez por mês com a chegada das barcas. Rapa é diferente das outras ilhas. Não tem lagoa, praias de areia branca, nem coqueiros. No inverno, a temperatura pode cair para 9 graus. A água passa entre dois picos elevados. Chegando do mar, os primeiros navegantes passaram por esta abertura a bordo das canoas. Eles se instalaram onde a costa é menos inóspita, protegida por muralhas de lava. Os descendentes deles estão aqui até hoje. Os dois vilarejos da ilha se situam em margens opostas da água. 500 pessoas moram aqui totalmente isoladas. Os habitantes da ilha cultivam as diferenças deles. É outro mundo. A língua local, o Rapa, difere das outras do arquipélago. Esta sociedade se baseia na partilha e no auxílio mútuo e é liderada pelo Toitu, um conselho de 12 sábios. Como os 12 clãs antigos que viviam na ilha, cada um é um microestado individual protegido atrás de fortes. O litoral impressionante de Rapa ainda contém as ruínas desses vilarejos fortificados que foram construídos em cima do vulcão. As vacas e as cabras voltaram a ser selvagens nesta ilha peculiar. Elas não têm donos individuais. Os habitantes caçam juntos e compartilham tudo. Também cultivam a terra juntos. Por estar satisfeito, o povo de Rapa protege a ilha de influências externas com unhas e dentes. Rapa continua fora do radar, inóspita e solitária. É uma ilha no fim do mundo. Agora é hora de sobrevoar outro arquipélago deste território disperso. As Ilhas Gambier, uma das últimas áreas descobertas no Pacífico. Depois das Ilhas Tuamotu, no extremo sudeste da Polinésia, as Ilhas Gambier ficam a cerca de 1.600 quilômetros do Tahiti. Os primeiros navegantes passaram por aqui conduzindo as grandes canoas de casco duplo. Eles atravessaram esta enorme barreira de corais de 90 quilômetros de extensão que cerca o arquipélago. Poucos mergulhadores se aventuram nesta água azul turquesa, mas esta barreira de corais abriga uma diversidade impressionante. As condições climáticas estão perfeitas. A temperatura da lagoa está a 24 graus, ideal para o crescimento do coral. E o influxo contínuo de água do mar garante uma oxigenação perfeita. A lagoa tem tantos tipos diferentes de coral que nem todos foram catalogados ainda. No momento, apenas 60 foram identificados. Perto da costa existem casas peculiares. Fazendas de pérolas. A Lagoa de Gambier produz a magnífica pérola negra do Tahiti. Os primeiros polinésios já conheciam essas ostras. Eles usavam a madrepérola dura para esculpir os anzóis, que, além de ferramentas, eram obras de arte.
As pessoas que descobriram as Ilhas Gambier chegaram do oeste. Depois de semanas no mar, elas viram o Monte Duff despontar no céu. Um milagre na imensidão do oceano. Uma terra prometida boiando na água. Mangareva, a maior ilha do arquipélago, tem esse nome porque, à primeira vista, parece uma montanha flutuante. A mata viçosa está presente da costa até os cumes. Os primeiros colonos foram responsáveis pela diversidade da vegetação exuberante. Nestas ilhas isoladas no meio do Pacífico, novas espécies são introduzidas bem devagar pelo vento e pelas correntes. Os navegantes e colonos polinésios aceleraram o processo, trazendo plantas e animais que alteraram completamente o ecossistema. Infelizmente, muitas espécies foram dizimadas depois do primeiro contato, mas com o tempo, esta colonização biológica enriqueceu a biodiversidade local e plantas e animais úteis se desenvolveram. Atualmente, todas as novidades continuam chegando de barco. A cada 2 semanas, o Taporro 8, ou No Curral, saem do Tahiti abarrotados e se dirigem aos arquipélagos distantes. Eles ligam Mangareva ao resto do mundo. No meio deste isolamento, surgem imagens incongruentes na vegetação. Igrejas que foram construídas por milagre. Estes templos sagrados foram erguidos à mão com o próprio recife de coral. Blocos de coral foram levados numa jangada remada por 20 mangarevianos a mando de Père Laval, um missionário dedicado. Enviado por Roma em 1834 para converter os nativos do arquipélago, Père Laval instaurou a teocracia em Mangareva. Todas as igrejas foram pintadas com a cal produzida com o coral. A Catedral de São Miguel, em Riquitea, é a maior da Polinésia. No geral, cerca de 100 edifícios foram construídos por estes artesãos do fim do mundo. A cultura tribal gerava guerras, abrindo espaço para o cristianismo. Um novo fervor religioso se refletiu na construção destas igrejas de coral. Apesar das inúmeras proibições impostas pelos missionários no século XIX, os habitantes conseguiram manter uma das danças tradicionais, a Pei, que significa bater os pés no chão. Cada espetáculo conta uma história da mitologia de Mangareva em forma de musical. A Pei representa parte da memória do povo e a identidade dele. A viagem dos primeiros polinésios desafia a imaginação. Vendo de cima, dá para ter noção do grande salto para o desconhecido que marcou a vida deles. A partir de ilhas esparsas num oceano infinito, eles ousaram criar um reino. Eles foram os verdadeiros exploradores.